misericórdia e generosa graça, tem nos dado o dom da vida. Tenha certeza que se Ele não me desse a vida, eu não estaria aqui hoje. Então Ele me deu a oportunidade. Louvar ao Senhor também nessa noite, pela vida do nosso querido, da nossa irmã Lúcia Santana, que me externou o honroso convite para estar aqui nessa noite ministrando a palavra do Senhor. A mesma é coordenadora, juntamente com a nossa irmã Welma. Acertei? Amém, glória a Jesus. Juntamente com a nossa irmã Welma. E essa saudação de paz eu estendo a toda a liderança departamental do grupo das senhoras, tal como a todos os componentes. De igual modo, eu quero louvar a Deus também nessa noite, pela vida do nosso querido irmão, dirigente dessa casa, presbítero Edilson Santana, que tem sido cordial conosco desde o momento em que nos contatou. Louvar a Deus pela vida dessa igreja bonita demais, uma igreja muito linda. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês poderosamente. O irmão, a gente vinha comentando no carro, e ele comentou a respeito do dia de lazer. E geralmente o crente, quando passa o dia numa piscina, está acabado de noite. Pelo menos eu sou assim. Talvez eu que seja um pouco fraco, né? Não aguento muito sol. Qualquer sol que eu tomo, eu já fico acabado. Não faço nada, não consigo fazer nada. Mas estou vendo que essa igreja aqui é forte. Amém? Queridos, e nessa noite eu quero ressaltar aqui, eu quero fazer menção honrosa a essa pessoa que já se encontra em nosso meio. A pessoa mais importante do culto. Quando eu saí do carro, ele desceu comigo, mas quando eu pisei o pé nessa casa, ele já estava aqui. Então, nessa noite, eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele é a pessoa mais importante nessa casa. E se porventura existe alguém aqui que discorde disso que eu estou dizendo e se ache melhor do que ele, eu vou dizer, meu querido, sente, fique quieto, porque o grande aqui é Ele. Os irmãos que encontraram a referência, o Salmos 23, por favor, sinalize dizendo, eu encontrei. Aqueles que não encontraram, por favor, manifeste pedindo socorro. Aferindo a resposta dos irmãos, eu concluo que todos encontraram a referência. Salmos de número 23, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Antes de começarmos a tratar em cima do texto, eu quero aqui expressar à igreja, tal como a liderança local, a paz do Senhor da minha dirigente. Eu estou aqui sobre a bênção da minha pastora, a nossa irmã pastora, por conveniência. Sabemos que a nossa igreja ela não levanta pastoras, mas por um sinal de respeito e de liderança à pessoa dela, a nossa irmã Lúcia Leite, supervisora ali da área 3 e dirigente da congregação do Miguel Teles, o qual eu faço parte. Meus queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto fantástico. É difícil você encontrar uma pessoa aí fora que não conheça esse texto. Esse texto das Escrituras Sagradas, tal como o Salmos 91, é um texto que as pessoas conhecem, conhecido também como os Salmos da Proteção, os Salmos 23, os Salmos do Pastor. Mas quando a gente para estudar, para pensar um pouco nesse texto, a gente percebe que o texto ao qual acabamos de fazer menção, ele pertence à seção daquilo que nós conhecemos como a porção dos livros poéticos, livros sapienciais, que vai de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Essa seção da Bíblia ela é conhecida como os livros sapienciais porque transmitem uma sabedoria além, uma sabedoria a mais. Entre todos os escritores do livro, uma coisa muito interessante é que o livro de Salmos não é um livro de um único autor. O livro de Salmos ele é um coaglomerado, ele é uma coletânea.
Ele é um compêndio de poemas e textos escrito em aproximadamente 700 anos por diversos autores. Dentre os autores do livro de Salmos, a gente encontra Davi. Davi escreveu aproximadamente 76 dos salmos que a gente encontra. Dos 150 salmos, Davi escreveu 76. Nós temos Asaf, os filhos de Corá. Nós temos Etan, Emã, juntamente com os filhos de Corá, que escreveram o livro de Salmos. Além deles, existem outros, vários salmos que você não encontra o nome, porque ficou como anônimo. Uma coisa muito interessante que vale ser ressaltado aqui é que o livro de Salmos é um livro de hinos e orações da Bíblia. Esses louvores eram usados quando a comunidade judaica se reunia para adorar a Deus. Então, quando o povo se reunia naquela época para adorar a Deus, eles pegavam o livro de Salmos e liam os poemas, liam esses textos em sinal de adoração ao nosso Deus. Não importa, uma coisa muito interessante é que quando você pega os Salmos, você vai encontrar dentro dos Salmos hino de louvor a Deus. Você vai encontrar pedido de ajuda, proteção, salvação, pedidos de perdão, canção para ensinar as pessoas a praticarem o bem, súplica para que Deus castigue os seus inimigos e outros. Uma coisa interessante é que diante dessa diversidade de conteúdo, os Salmos nos ensinam algo muito prático. Independente da situação, louve ao Senhor. Davi está sendo perseguido, ele levanta um hino de adoração ao Senhor. Davi, você pecou, Salmos 38, Davi confessa. Davi, você confessou, Salmo 51, ele vai dizer, não retira de mim o teu espírito. O livro dos Salmos nos ensina algo precioso. Independente da situação que você esteja vivendo, é possível extrair um hino de louvor. É porque tem gente que quando as coisas não fluem como ele planejou, aí ele fecha a cara, aí chega na igreja com bicão, chega inchado, não dá a paz do Senhor a ninguém. Aí dobra o joelho, ora um pouquinho, levanta. Não tem ninguém que faça esse crente dar uma glória a Deus. Esse tipo de crente é aquele crente que ele é movido pela circunstância. Se está bem, ele dá glória a Deus. Se não está bem, ele não dá glória a Deus. Esse crente é aquele crente horizontal, depende do ambiente. Se o dinheiro estiver na conta, ele dá glória a Deus. Se a saúde estiver boa, ele dá glória a Deus. Mas quando não vai nada bem, ele não adora. Porque Deus é obrigado a fazer o que ele quer. E se Jesus pressionar esse crente, ele fecha a cara. Mas existe um tipo de crente que pode estar chovendo pedra. As coisas não estão saindo como combinado. A saúde está dificultosa. O problema está na porta. Abre o armário, olha, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ele se veste, se arruma, vem ao culto, passa pelaquela porta e diz: bendito seja o meu Deus. Eita, esse tipo de crente movimenta os céus. Esse tipo de crente movimenta o coração de Deus. Está tudo dando ao contrário. Aí o diabo olhando, a vizinhança olhando, quem conhece sua vida está olhando e vai dizer: ele vai negar Jesus. Aí quando você menos espera, olha o crente com a Bíblia do lado do braço para ir para a igreja. E sabe qual é o engraçado? Chega cedo. Ele tem tudo para não vir à igreja, tem todos os motivos. Mas ele entende que a adoração dele não depende das circunstâncias. Porque um adorador de verdade pode estar o que for acontecendo. Deus é Deus e acabou. Se ele fizer, ele é. Se ele não fizer, ele continua sendo. Coisa linda. É adoração. Porque a adoração de um verdadeiro adorador é vertical. Ele não olha para a terra, ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele vê o pai dele. Meu pai está olhando. O vento está soprando, mas o dono da tempestade, Jesus está no barco dele. Então o vento pode soprar,
as ondas podem agredir o barco, mas ele entende, meu barco não afunda, porque o grande está comigo. É só quem descansa no Senhor. Porque tem pessoas que até confiam, mas não descansam. E quem descansa sabe, deixa o vento soprar. Eu sei que o meu Redentor vive, e quando ele se levantar, uma palavra dele, o cenário será mudado. Quando o seu Jesus se levantar, ele vai olhar para essa tempestade e vai dizer: acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. E haverá grande bonança. Haverá grande bonança dentro da sua casa. Haverá o culto de ação de graça. Quem te viu passar na prova vai te ver contando a vitória. Uma coisa muito linda. Você pega, quando você chega nesses salmos, os salmos, ele começa com um conselho. Salmos de número 1. Olha o que o salmista vai dizer. Bem-aventurado é o varão, o homem, a pessoa. Bem-aventurado é, feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores. E não se assenta na roda dos escarnecedores. O livro dos Salmos, ele começa com um conselho. Para nos falar sobre amizades. Tem gente que olha e fala assim: não, mas é meu amigo, é amigo de muito tempo. Cuidado. Porque quem ouve o conselho do pecador, quem anda no caminho do pecador, daqui a pouco está sentando na roda dos escarnecedores, está zombando de Deus. Toma cuidado. O salmista prossegue. Verso 2 do Salmos 1. Ele diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ah, esse homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Mas antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí ele prossegue, ele continua e fala: e na sua lei medita de dia e de noite. Não é no Instagram, eita glória, não é no Facebook, não é na programação de TV aberta, é na lei do Senhor. E nessa lei ele tem prazer. Eita, que ele ama. Olha, o crente está lá de noite. Aí ele continua, prossegue, versículo 3, ele vai dizer: esse indivíduo, ele é semelhante a uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água. Dá o seu fruto na estação própria e a folha não cai. Tem alguém aqui nessa noite, nessa condição? Tu estás bem plantado, meu filho. E esse rio que tem fluído e não deixa a folha cair e o fruto aparecer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você vai para o livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, ele vai dizer: ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco esteja lançado ao pó, mas ao cheiro das águas tornará a trazer consigo o seu renovo. Esse rio que flui de quem procura agradar ao Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. Aí às vezes a gente se encontra numa situação tão difícil sozinho. A gente olha para um lado, olha para o outro, não encontra amigo, não encontra solução. E eu quero lhe adiantar algo aqui nessa noite: é Jesus quem fecha essas portas. Para que você entenda que tem milagres que Ele vai operar na sua vida de porta fechada. Não vai ter ajuda da irmã do círculo de oração. Não vai ter ajuda do pastor, é você e Deus. E é para o teu crescimento. Oh, aleluia! Aí você procura o irmão que bateu no teu ombro e diz: eu estou contigo. Você não acha ele. Jesus te leva para o deserto para mostrar que Ele é Deus.
e que Ele não precisa de ajuda de homem para operar na tua vida. Oh, aleluia! Eita, contempla a mão do Senhor sobre a tua vida nessa noite. A mão do Todo-Poderoso está sobre a tua casa. A porta que Ele abre ninguém fecha, mas a que Ele fechar ninguém abre. É um Deus de cuidado. Eita, Jesus, às vezes a gente olha assim: Jesus, me ajuda a ser crente. Tu és um Deus tão de cuidado. Tu és um Deus tão de cuidado, Jesus. Sou tão falho, tão fraco, Jesus. Jesus, quantas vezes eu tento dobrar os meus joelhos, mas não encontro força. Nessa noite o Espírito Santo está lavando a alma aqui. Está lavando a alma de alguém aqui nessa noite. O Salmos começa com um conselho e termina com um convite. O Salmos de número 150, versículo 6. Olha o que o salmista vai dizer. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ei, esse pulmão está funcionando? Está circulando oxigênio aí dentro? Então louve ao Senhor. Aparecido, eu não tenho motivo para adorar o Deus. Põe a mão no teu peito, esse coração está batendo. Louve ao Senhor, porque é Ele que está permitindo. Eita glória! Eu vim adorar. Eu vim adorar. Ai. Oh, coisa linda, Jesus. Aí a gente chega no Salmos de número 23. Salmos 23. Um Salmos escrito por Davi. Segundo alguns estudiosos, esses Salmos Davi escreveu já de idade. Davi já estava velho. E alguns estudiosos acreditam que ele escreveu os Salmos 23 durante o momento de perseguição do seu filho Absalão. E Davi começa os Salmos 23. E como é que Davi começa os Salmos? Ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor. Mas antes de entrarmos aqui, os Salmos escritos por Davi, na sua velhice, durante um momento de perseguição, é um Salmos muito conhecido. É comum você ir na casa de algumas pessoas e você encontrar sobre algum móvel uma Bíblia aberta. Geralmente, ou vai estar no Salmos 23 ou no Salmos 91. Mas eu quero dizer algo aqui nessa noite para que você entenda. Não adianta ter a Bíblia aberta dentro de casa, no Salmos 91, no Salmos 23, dando poeira, a página manchando, e não viver a palavra de Deus. Não tome a palavra aberta sobre o móvel da tua casa como um amuleto. Como muitas pessoas fazem, não tem efeito nenhum. Mas faça igual o salmista no Salmo 119, versículo de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Faça igual o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra que você tem em mãos não é para estar jogada em cima do móvel. É para você ler, é para você meditar. É para você comer, porque crente que se alimenta é um crente que tem vitória para contar. Tem crente que só pega a Bíblia para vir para a igreja. E se brincar, não abre nem a Bíblia na igreja. O irmão, vamos ler a referência, o irmão nem abre. Ele só trouxe porque faz parte da fantasia de cristão, mas não lê. Aí depois está desesperado. Ah, meu Deus, chega, Jesus, o que está acontecendo? Vai ler a Bíblia. Vai orar. Porque crente que é alicerçado, ele entende. O vento que sopra é permissão de Deus. O crente que lê a Bíblia, ele entende que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O crente que está alicerçado, ó, vem conversinha de um lado, vem conversinha de outro. Você escutou o que fulano falou? Não escutei, nem quero ouvir. Porque aquele que me chamou me justifica. Um crente que não lê Bíblia, quando escuta o negócio dele, e o que o irmão disse?
Já quer arrumar logo confusão. Mas um crente que está alicerçado na palavra, ele entende que ele não precisa se justificar. Porque quem chamou ele foi Deus. Louvado seja Deus. Aí você tem o Salmos de número 23 e a epígrafe do texto vai nos dizer o seguinte: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. É o que está escrito aí em cima do texto, a epígrafe do texto, é o título. Davi está escrevendo já na sua velhice, durante o momento de perseguição do seu filho Absalão. E ele escreve esse texto e a primeira pergunta que a gente pode fazer é: por que Davi fala de pastor? Davi no Salmos 23, ele coloca os seus inimigos como animais cruéis, animais sanguinários. E coloca o povo de Deus na condição de ovelha. E por que não de outro animal? Por que não de um boi ou de algo do tipo? Tem um porquê. Davi, quando começa a escrever os Salmos 23, ele lembra que antes de ele ser qualquer coisa, ele foi pastor no campo. Ele lembra que uma outrora ele esteve no campo e estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé. Ovelhas que eram utilizadas para o consumo familiar e não para a comercialização. Para você ter uma noção, o pai de Davi, Jessé, confiava tão pouco em Davi que ele não dava as melhores ovelhas para Davi cuidar. Eram aquelas fraquinhas, aquelas feinhas, que ficavam para o consumo familiar. Mas uma coisa que eu quero dizer é que nessa noite, para você, meu querido, meu amado irmão, não importa se o teu pai não acredita em você, não importa se a vizinhança não acredita em você, não importa se fulano, beltrano deixou de acreditar ou não em você. O Deus que te chamou, Ele te chama pelo nome. E Ele está dizendo aqui nessa noite: eu conheço a tua história. Você não precisa se apresentar para ninguém. Você não precisa levantar a mão. Irmão, fale com fulano para lembrar de mim. O Senhor está te contemplando. Mesmo lá nos pastos, cuidando de ovelha, o Senhor está te contemplando. Olha Samuel. Deus levanta Samuel e fala: Samuel, eu cansei de Saul. Enche o vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. Porque na casa de Jessé eu tenho um que vai ser o novo rei de Israel. Samuel enche o vaso de azeite e Samuel desce até a casa de Davi. Chega lá, Jessé chama os melhores, os mais fortes. Os irmãos de Davi eram soldados, homens de guerra. E quando apresenta para Samuel, Samuel olha para o primeiro e olha para ele. O homem tem porte, o homem tem capacidade, o homem é estudado, o homem tem estrutura para ser rei. Samuel olha para o homem e fala: esse é o rei. Aí Deus brada no coração de Samuel: ei, você errou feio, você está olhando com os olhos de homem, mas eu olho o que está dentro do coração. Pode ter até aparência, mas não é chamado. Pode ter até estudo, pode ter conhecimento, pode ser de família nobre, mas se Deus não aprovar, não é ungido. Louvado seja Deus. Aí tem gente dizendo: não, mas eu tenho nome, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aqui não é convênio político. Aqui é casa de papai, quem manda na casa é ele. Ah, mas eu sou amigo do prefeito da cidade. Você pode ser amigo do presidente da república. A obra é de Deus e quem manda é Ele. A obra é de Deus e quem manda é Ele. Se você está achando ruim, questiona Ele. É porque, presbítero Edilson, Deus levanta a mulher de oração, levanta coordenador de jovens, levanta regente. Aí tem alguém olhando com o olho torto, dizendo: não, mas eu faço melhor. Não, mas eu rejo melhor. Não era para ser fulano não por causa disso, disso e disso. Se você está reclamando, reclama Ele, porque quem chamou foi Ele. Tem gente que quer mandar na obra de Deus, mas a obra ainda tem dono, e o dono da obra está aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar. Já estou vendo um sorriso ali no rosto da irmã. Eita glória! Jesus está falando. Eu costumo dizer que Jesus não fala para banco, Jesus não fala para a parede, a palavra que Ele dá é para a igreja. A palavra que Jesus dá é para a igreja. Louvado seja Deus. Davi começa com a imagem de pastor de ovelha. Ele se categoriza como ovelha. E uma coisa que eu preciso dizer é:
Tem pessoas que ficam dizendo, o Senhor é meu pastor. Preste atenção. Se Ele é teu pastor, você é ovelha. Se você é ovelha, você obedece. Então para de agir como bode, que não obedece à ordem do seu pastor. Tem gente que bate no peito e fala, o Senhor é meu pastor, mas não obedece. O Senhor Jesus fala que os deles são aqueles que ouvem a palavra dele e praticam. É muita gente dizendo que é filho de Deus, mas não se comporta como filho. Eita Jesus, que está todo mundo recebendo, ô coisa linda. Ô coisa linda, Jesus, quando Jesus fala com a casa, chega o crente e sai refrigerado, não é? A maravilha de Deus, ô glória. Aí ele prossegue. Ele vai dizer que as ovelhas, uma coisa muito interessante, é que ovelha é um animal que se descuida com muita facilidade. Ovelha você não pode tanger como você faz com gado, não. A ovelha ela precisa de um cuidado mais próximo, mais de perto. A ovelha não pode viver em qualquer campo, qualquer lugar e não pode andar sozinha, ela tem que ter o auxílio do pastor. Porque a ovelha sozinha se perde. Ovelha sozinha não tem direção. Por isso que a ovelha precisa de pastor. Não é à toa que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele dá pastor à igreja e não igreja a pastor. Porque quem entende a necessidade do povo é Deus. Ele é o sumo pastor. É Ele que conhece a ovelha. Uma coisa interessante é que a criação de ovelha não é para o abate. Não se cria ovelha para o abate, não é comum. A criação de ovelha é porque ela dá a lã, o leite para a procriação. Mas o que eu acho interessante é que dentro da igreja, dentro da nossa igreja, não é fora. Não é na vizinhança. Não é na igreja do pastor fulano. É aqui dentro, porque Jesus deu a palavra. Foi para aqui, então é para aqui. Aí tem pregador que com medo da igreja fala assim, não, mas não tem crente desse aqui não, tem aqui mesmo, é aqui mesmo. A palavra é para cá. Ô glória. A palavra é para aqui, é para essa noite é aqui. Recebe quem tem direção de Deus, quem não tem, escuta calado, baixa serviço e diz obrigado, Jesus, que o Senhor não me esqueceu. É porque tem gente que está se achando dono da obra e quer matar a ovelha. Se deixar passar por cima do irmão. Tem irmão desses. Escute, ovelha não se mata, ovelha se cuida. Eu já presenciei uma coisa horrível. Nós somos o povo que mais ganha almas, mas também somos os que mais perdem. Sabe por quê? Porque uma alma aceita Jesus hoje. No outro dia, no hall da igreja, agora a carapuça vai cair na cabeça de quem servir. E que sirva mesmo nessa noite, porque Deus está falando. No outro dia, o irmãozinho vai para a casa do outro meter o pau na costa de quem aceitou Jesus ontem. No outro dia o irmãozinho chega na igreja, tá todo, aí tem um crente que olha assim do olho torto, que parece que é zanoio, para julgar a vida do irmão. Irmão, eu estive numa igreja, eu presenciei isso. Uma pessoa que vivia em adultério, aceitou a Jesus e não tinha roupas compostas. Ninguém, coloquem isso na cabeça. Ninguém muda totalmente do dia para a noite. Você tem que entender que o processo de salvação, ele é em 3 estágios. Primeiro é a convenção, é o ato mais fácil, é levantar a mão. O segundo é o processo de santificação. Esse processo é demoroso e quem faz é o Espírito Santo. Eu vou repetir, quem faz o processo de santificação é o Espírito Santo, não é a sua língua. É porque a sua língua pesa demais nos ombros dos outros, mas não pesa na sua. Jesus está falando. Eita, Jesus. O irmão ali tá rindo, tá dizendo, fala, Deus. É no nosso meio. Aí, essa mulher aceitou a Jesus e ela ia com choque para a igreja, mas não estava na casa de Deus. Sabe o que foi? Uma irmã do grupo das irmãs, viu?
do grupo das senhoras. Começou a chamar não, está repreendido e está repreendido da boca dos crentes. Que ainda não lavou a língua com o sangue de Jesus. Você imagina uma pessoa nova convertida na igreja receber o nome dele? Fica não. E sabe qual é o pior? O pior, presbítero Edilson, não é receber pedrada. Não. Porque você sendo crente, meu filho, você vai receber pedrada até a sua morte. E se brincar ainda, tem gente que vai jogar pedra no seu caixão. É porque ultimamente tem um povo, uns irmãos que quer ser amigo do mundo. Quer andar de mão dada com o mundo. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca andou de mão dadas com o mundo. Eu quero dizer para você que Tiago escreve que quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas tem gente que quer pegar na mão. Cuidado, viu? Qualquer hora dessa você atola e você fica. Qualquer hora dessa você pula na lama, Jesus volta e você fica. Então aprenda a ser crente de verdade. Duro, né? Mas é a palavra que Deus me deu. É glória, irmã. É glória mesmo e pura glória nesse negócio. Bote glória nisso. Tenho 12 minutos. Deixa eu continuar esse texto. Então a ovelha, ela não é criada para o abate. Não. A ovelha não é criada para o abate. De forma alguma. Ela não é criada para o abate. Quando você vê o salmista no versículo 2 do texto que lemos, ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele prossegue, versículo 2. Olha o que é que o salmista vai dizer. E aqui eu quero acompanhar juntamente com você na Bíblia. Ele vai dizer, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha que coisa linda. Uma coisa que eu quero dizer, ovelha não descansa enquanto tem fome. Ovelha precisa ser alimentada e o que alimenta a ovelha é palavra. Ovelha precisa comer palavra. Mas vem no culto de doutrina para você ver se a igreja está cheia. Aí tem ovelha que não está descansando, por quê? Porque não come. Tem ovelha que não está descansando porque não está comendo. Não vem no culto de doutrina, não vem no círculo de oração, mas quer vitória. Você vai ter vitória, vai. Num dia de São Nunca. É uns crentes que quer viver sendo empurrado pelos outros. Já ouviu falar do crente carril de mão? É aquele crente que ele pede oração a todo mundo. Ore por mim, mas não vem orar. Ore por mim, mas não vem orar. Irmão, estou numa luta tão grande, consagre por mim, mas não quer consagrar. Ele quer que os outros paguem o preço por ele. E não tem nada de errado quando o irmão quer alguma coisa. Mas tem gente que não quer nada e quer viver montado nas costas dos outros. Mas nessa noite Jesus está dizendo, para você ter descanso, se alimente. Olhe, coma dia, noite, no culto de doutrina, no círculo de oração. Nessa noite, se alimente da palavra para você descansar. Vamos ao texto. Aí ele vai dizer o seguinte, olha que coisa linda. Leva-me, ele vai dizer, ó, guia-me mansamente. Quando você vai para o original, sabe o que significa aqui? Ele conduz gentilmente. Jesus não empurra ninguém não. Tem umas pessoas que é alvoroçada, né? E sai empurrando todo mundo. Jesus, ele conduz gentilmente. Ele refrigera a sua alma gentilmente. Jesus, ele traz o refrigério no momento certo. E traz aquele refrigério quando você acha que o teu mundo vai desabar e chega Jesus. E Jesus derrama aquele refrigério. E quem achou que ia parar naquele dia, quem achou que ia ser um ponto final na história é Jesus. Deixa eu botar uma vírgula, porque a história vai continuar. Aí eu consigo ver o Salmo 126, quando o salmista vai dizer, o laço quebrou e nós escapamos com vida. Tem gente que estava torcendo para a tua história acabar há muito tempo. Mas onde era para ser um ponto final, Jesus colocou uma vírgula. Ô glória. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, pelas veredas da justiça. O
uma coisa muito interessante é que veredas, a gente vai ler, a gente está lendo aqui, a gente vai mastigar esse texto, que a gente vai sair tão bem alimentado aqui nessa noite, que você vai chegar em casa e ainda vai estar ruminando, porque a ovelha é um animal que rumina. Ruminar é come agora e mais tarde ele traz de volta para estar, mastigando de novo. É por isso que é ovelha, não é bode, é ovelha, viu? Tem que ser ovelha, louvado seja Deus. Veredas são caminhos comumente percorridos. Você já foi em um pasto e percebeu que os animais deixam um rastro? Aquele rastro deixado pelo animal é uma vereda, é um caminho comumente percorrido. O que eu acho interessante é o seguinte: tem certas ovelhas, tem umas certas ovelhas do nosso meio, mas que Jesus vai consertar ela hoje, no nome de Jesus, né? Olha, o bom é que os irmãos creem na vitória do outro. Glória a Jesus. É porque tem ovelhas que não querem seguir o caminho designado pelo pastor. É porque ele é muito sabido. Não, ele é autossuficiente. Aí sabe o que acontece? Tem umas ovelhas desobedientes que preferem enveredar o seu caminho sozinho. Aí sai da trilha que o pastor demarcou e pega um caminho diferente. Sabe o que acontece? Quebra a cara e volta chorando. Aí volta com a cara quebrada. Ô, meu pastor, me ajude. Ô, meu pastor, bem que o senhor disse que não era para ir para lá, não era? Mas disse que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, né? Aprenda a obedecer à voz do seu pastor. Você tem um líder e ele aqui ele não é um jarro não. Ele não é um enfeite não, ele está aqui para lhe aconselhar. Quando o teu pastor dizer, meu filho não vá não, ouça. Porque o teu pastor já passou por outros lugares. Ele já foi ovelha, é ovelha ainda. E sabe quais os caminhos uma ovelha deve andar. Aí o pastor fala, meu filho, não namora com aquela menina não, meu filho. Aí o rapaz vai lá, namora, se desvia. Aí depois está pedindo oração. E o pastor está lá, porque o pastor está para cuidar. Mas não dá vontade de dizer, eu não lhe disse, meu filho. Mas bom é Jesus. Oh, glória a Deus. 8:04, deixa eu terminar essa mensagem. Então, veredas são caminhos percorridos. Aí no versículo de número 3, o salmista vai dizer, versículo 4. Ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. É impossível não passar por vales de sombra e de morte. Eu quero procurar a pessoa que nasceu e diz que não sofre. Todo mundo passa por sofrimento. Quem nunca passou por um vale, por um deserto, por um momento tempestuoso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que é que dá a segurança da ovelha na hora que ela vai passar pelo vale de sombra de morte? É a presença do pastor. E nessa noite eu quero dizer para crente aqui nessa noite. Nesse vale que você está atravessando, o teu pastor está contigo. E este vale não vai lhe trazer medo, porque o cajado e a vara do pastor te consolam. Vara e cajado. São dois instrumentos que qualquer pastor tem que ter. A vara, porque existem animais que querem atacar as ovelhas, então eles usavam a vara para ou atordoar esse bicho ou matar. Porque a ovelha é preciosa. E o cajado aparecido é para quê? Era uma vara que era curvada assim. E ele usava para chamar a ovelha a atenção, porque tem hora que a ovelha quer sair do lugar, aí ele usa o cajado e tem um particular com a ovelha. Venha para perto. Chegue. Eita Jesus. Aí tem horas que Jesus abençoa, 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 abençoa e você cresce. Aí você esquece de Jesus, porque está tudo bem, né? Jesus é só quando o negócio está difícil. Aí Jesus, deixa eu usar o cajado. Aí Jesus aperta um pouquinho a situação, né? Aí quando vai ver o crente que não estava na escola bíblica, já está aparecendo na escola bíblica. Quando vai ver o crente que não via no culto de doutrina, já está aparecendo no culto de doutrina. Quando vai ver o crente que não via no sítio de oração, olha ele no sítio de oração. Irmão, o que foi que aconteceu? O cajado. Jesus usou o cajado. E me chamou para um particular. É para o bem da ovelha. O último versículo, quando ele fala, no versículo 5, ele vai dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Algumas pessoas costumam dizer que esse texto foge do cenário de pastoreio, mas na verdade não. Quando você estuda um pouquinho de relevo, você percebe que existem alguns relevos chamados pradarias. Você vai ouvir falar de certos campos verdejantes que são planos. Então o cenário aqui continua dentro de uma perspectiva pastor e ovelha. Mas quando o pastor peregrina, levando a ovelha de campo em campo para comer a grama verde, a grama verdejante, agora quando ele retorna de volta para o aprisco, ele traz as ovelhas consigo, põe dentro do aprisco e ele traz todas. E quando todas entram, agora ele vai fazer uma coisa, preste atenção. O pastor agora chega, traz as ovelhas, todas as ovelhas estão dentro do aprisco. E agora ele vai olhar, qual foi a ovelha que se feriu? Qual é a ovelha que está com sede? Qual é a ovelha que precisa de um pouco de óleo? Entenda que quando o salmista ele vai dizer que ele traz um cálice e o cálice transborda. Naquela época, quando as ovelhas chegavam no aprisco, todas trazidas, conduzidas por ele, ele olhava para a ovelha, está ferida, ele colocava aguento. Se tem ovelha ferida, ele colocava aguento. Se ele percebia que tinha uma ovelha que estava com sede, sabe o que ele fazia? Aí aqui onde você entende o texto, quando ele fala, e o meu cálice transborda, o pastor chegava com uma espécie de taça grande com 2 alças cheias de água. Por isso que ele fala, e o meu cálice transborda. O pastor traz a água no cálice e serve a ovelha. E o óleo apareceu. Qual é a função do óleo no texto? Entenda que ovelha tem chifres. Entende isso aqui. E se o pastor não passar óleo em cima da cabeça da ovelha, as moscas, os insetos pousarão em cima. Então nessa noite aqui eu quero dizer para você, dentro do aprisco do pastor, tem aguento derramado para a tua vida, para você que se encontra ferido. Nessa noite Jesus está dizendo, eu tenho aguento para as tuas feridas, não vai ficar ferido. Essa ferida que tem cessado no seu coração, essa ferida que se abriu durante o momento em que você esteve pastando, o Senhor está dizendo, hoje eu estou colocando um aguento nessa ferida, ela vai ser sarada. Mas também tem ovelha com sede. E para as ovelhas que estão com sede, nessa noite o Espírito Santo fala, eu sou a fonte de água viva. Eu tenho água para dar de beber. E da água que eu der para você beber, vai nascer uma fonte dentro do teu ventre. E você nunca mais tornará a ter sede. E para aquelas pessoas que são bombardeadas aqui, ó, na cabeça, porque o nosso maior campo de batalha não é o mundo físico, mas o espiritual. E o lugar que o diabo mais ataca é na cabeça do crente. Jesus está dizendo nessa noite, eu estou derramando óleo sobre a tua cabeça. E todo inseto, todo mal que o diabo intentar contra você, o óleo vai te suprir. Não vai entrar mosca, nem inseto, nem conversinha, porque o Senhor está te blindando hoje. Perceba o cuidado do teu pastor. Eu quero que você entenda, já chegou o meu tempo, estou encerrando agora. O teu pastor nunca te deixou sozinho. Por mais difícil que tenha sido a dificuldade, o processo, nessa noite eu quero dizer para você uma coisa. Não te esqueça dos benefícios que o Senhor já fez na sua vida. Foi a única coisa que o salmista diz. Lembra-te, minha alma, de todos os benefícios que o Senhor te fez. Não te esqueça deles. Porque pense numa mente fraca tem um homem. O Senhor dá vitória agora. É só entrar no próximo deserto. O irmão já esqueceu tudo que ele já fez. Mas essa noite eu quero dizer, lembra do que o Senhor já fez. O Deus que cuidou no passado. O Deus que cuidou de você até aqui. Ele está continuando cuidando. Pedro vai escrever, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe o que é ansiedade? É preocupação com o amanhã. Jesus, como é que vai ser o meu amanhã, meus estudos, minha faculdade, meu casamento, meu esposo, a doença, a questão financeira? Sabe o que Jesus está dizendo? Lança sobre mim. Sabe por que lança sobre mim? Porque eu tenho cuidado de vós. Não, você não entendeu. O Senhor não vai cuidar. Ele já tem cuidado do teu amanhã.
Isso aqui é só para quem crê. Quem não crê, problema, eu creio assim. O teu amanhã o Senhor já cuidou. Adoradores, vamos ficar de pé, adoradores. Assim Deus me formou, e quem poderá? Só os adoradores adorando. A voz de um coração. Se eu subir ao céu, Adore, adore. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar, Solte a sua voz de novo com toda a força. mais profundo o mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Com mais força, em nome do Senhor. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei.
Vai tocando, Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Deus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, Pai. Toca, Deus, toca. Vai tocando. Vai tocando. Espírito de Deus. Vai tocando aí. Vai tocando. Vai tocando. Vai curando, Senhor. Vai libertando. Vai ouvir, irmão, a voz do Espírito de Deus. Ai. Aleluia. Falar o quê? Dizer o quê? Pregar o quê? Aleluia. Irmãos, tem alguém nessa noite que ouviu a mensagem da palavra do Senhor, os hinos de louvor, e quer entregar a sua vida ao Senhor, ou se reconciliar ao Senhor? Então Deus te chama nessa noite a te reconciliar. Deus te chama para vir à sua presença, fazer uma reconciliação. Ele é o mesmo, Ele não muda. Aleluia. Olha, tá vendo que Deus... Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Já foi minha ovelhinha, tá vendo, irmão? Já foi minha ovelhinha, tá vendo aí, ó? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Coloca a mão na direção dela aqui, igreja do Senhor. Glórias a Deus. Eu conheço ela desde pequenininha, viu, meu irmão? Já congregou comigo lá no bairro Marianga, família toda. Aleluia. Eita glória.
Oh, Espírito. Continua, Pai, falando a tua igreja. Continua, Senhor, manifestando a tua glória e o teu poder, Senhor. Continua, Deus, manifestando o poder do alto, a unção do alto, Senhor. Deus amado e querido, eu posso sentir, Senhor, nessa noite, o mover do Teu Espírito Santo. Pai amado, eu sei que o Senhor mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor não muda. Pai amado, coloca a Sandra na tua mão. Pai amado, que ela se firme, aleluia, dentro do seu evangelho. Pai amado e querido Deus, para que o nome seu, ó Pai, seja glorificado na vida dela, Senhor. E ela possa sentir, Senhor, o gozo na alma, o gozo no espírito, ó Pai. E poder, Senhor, seguir esse caminho que é te adorando, te exaltando, te bendizendo, Pai. Eu te peço, Pai, e agora te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço nela aí, ó. Irmãos, uma vida que se reconcilia, a Bíblia diz que é mais louvável ainda em nome do Senhor. Que Sandra se firme em nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Quero agradecer aqui a José Aparecido. E que vem outras vezes, né, irmão? Eita, irmão, como eu gostei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmão, vindo outra pessoa e falando, fica melhor, né? Porque senão o pastor está enjoado demais. Não é só, né, descendo a lenha. Mas é bom que venham de fora, para os irmãos entenderem que é Deus falando com os irmãos. Aí vocês não vão achar que seu pastor é chato. Não é verdade? Irmãos, é interessante que eu coloquei no grupo. Irmãos, Deus tem uma palavra para nós, né? E eu nunca tinha ouvido o irmão pregar, né? Foi a irmã dela que disse, ela disse, irmã Lúcia, chame ele. Disse, a oportunidade chegou. Eu disse, irmão, Deus tem uma palavra para você, que eu sabia que Deus ia falar, e Deus falou. Então, irmãos, é bom acontecer assim, né? Porque às vezes o pastor só batendo, né, irmão Roger? Aí o pastor tá chato demais e só faz bater. Aí vem alguém de fora, aí fala, rapaz, bem que o pastor falou. Né, irmã Ritinha? Irmã Ritinha que diz, bem que o pastor fala. Aprenda a ouvir e aguardar no coração em nome do Senhor, amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, a igreja do Senhor. Deus abençoe o seu povo em nome do Senhor Jesus.